Está ao vivo. Ai, galera, estamos de volta! De novo! De volta de novo. É porque encerrou aí. Tem ninguém não ainda online. Quando acontecer isso, você diz, ó, eu vou voltar a Samara. Pronto, já entraram 3, 4, Pronto. 5, 7, É porque 9, 20, 30. encerrou aí, tem o tempo, né? É. Vamos lá, deixa eu representar aqui, tá? Aí é o mesmo aerodograma que vocês têm aí no livro de vocês, tá? Eu só tô desenhando aqui, mas é o mesmo aerodograma, só para facilitar aqui a visualização da transmissão. Maria do Benilton mandou um oi. Oi! Oi, Maria. A Samara tá dizendo, professora, eu tô confusa. Meu Deus, diga aí, Samara, qual é o problema, Samara, que eu te ajudo agora, Samara. É. Isso, avô paterno, avô materna, avô paterno, da Maria, aliás, do Pedro, é Albino. Então, galera, o aerodograma que vocês estão vendo aí no livro de vocês é justamente esse, tá? Pra gente poder, aí tem aí, né, uma legenda mostrando os quadrados pintadinhos, os círculos pintadinhos. Tem quantas pessoas aí? 21. Pronto. Então tem os quadrados pintadinhos, os círculos pintadinhos, os outros, né, representa porque sou albino e tudo mais. Aí agora, em seguida, nós vamos determinar o genótipo dos indivíduos. Galera, aí no livro já tem o genótipo. Mas olha pra cá, para que vocês possam descobrir o genótipo só a partir do aerodograma. Quero que vocês aprendam aí como é que a gente faz isso, tá? Então vamos lá. Aqui tá o Pedro, tá um quadrado aqui. O M, que representa a Maria, tá? Iniciais. A Samara tá dizendo que não tá entendendo muito o aerodograma. Vamos lá. Esse aerodograma aqui, né? Aqui tá o Pedro e aqui tá a Maria, tá? Aqui o quadrado, Samara, né? Isso. Tá representando o sexo masculino, aqui o sexo feminino. Aqui tem uma interrogação porque eles não tiveram filhos ainda e eles querem saber, né? Então tá aqui o cruzamento. Desse cruzamento não nasceu um filho, eles querem saber. Aqui, você tá vendo que tá partindo aqui pra cima? Então aqui são os pais deles. Aqui é os pais do Pedro. Aqui os pais da Maria, tá? Aqui tá o círculo. Ó, partindo aqui, teve um casamento e desse casamento nasceu um filho que foi a Maria. A Maria se casou com o Pedro e nasceu filho ainda. Aqui o pai e a mãe do Pedro. Aí os dois casaram, nasceu o Pedro. Não tem aqui registro de outros irmãos, então por isso que só tá para eles. Você tá vendo que aqui do pai, da mãe e do pai do Pedro, como é que eu sei que é sexo feminino ou masculino? Olhando a figura, né? Então círculo, sexo feminino e quadrado, sexo masculino. Tá vendo que daqui tá partindo dois cruzamentos. Então aqui são os avós da Maria. Ó, mãe e pai aqui da mãe da Maria. Mãe e pai, aliás, do Pedro, desculpa. Mãe e pai da mãe do Pedro, ou seja, avós. Mãe e pai do Pedro, ou seja, avós paternos. Então aqui, avós maternos e avós paternos. Aqui é a mesma coisa, viu, no caso da Maria. Ó, avós maternos, porque estão dando origem à mãe, e avós paternos, porque estão dando origem aos pais. Tá? Então é isso que está representando aí o esquema. É uma árvore genealógica a nível de avós, tá? Lembrando que se eu fosse pedir para vocês construírem uma árvore genealógica da família de vocês, que eu pretendo pedir, aí vai ser muito pior do que isso, né? Porque, por exemplo, eu fosse construir da minha família, da parte da minha mãe são 12 irmãos, né? A minha mãe mais 11. Então imagina, você colocar tudo isso no aerodograma, né? Então, esse ainda está simples, se a gente for analisar a família de muitas pessoas aí. Tá, Samara? Alguma dúvida aí, Samara? Se você não entendeu, diz aí depois, tá? Então vamos lá, vamos descobrir o genótipo desses indivíduos. Galera, Tá dizendo que tem que treinar um pouco. tem que treinar. Um pouco, não muito. Tem que treinar muito. Então, galera, olha só. A gente está considerando aqui o albinismo, tá? Então, primeira coisa, um indivíduo assim, ele vai ser albino, alelos recessivos. Um indivíduo assim, com 2 alelos dominantes, ele vai ser normal.
E o indivíduo assim, azinho, ele vai ser também normal. São essas três possibilidades aqui, tá? Então vamos lá. Esse indivíduo aqui, esses indivíduos que estão pintadinhos, eles não são albinos? Né? A gente não sabe isso no heredograma. Os indivíduos pintados, eles são afetados pela condição que está sendo analisada, ou a característica que está sendo analisada. Se a gente está considerando o albinismo, eu posso dizer que esse indivíduo aqui é albino, que ele é afetado, tá? Está pintado em preto, representa indivíduos afetados. Esse aqui é albino, esse aqui é albino. Galera, se o albinismo é recessivo, eu vou ter que ter apenas essa possibilidade aqui de genótipo para albinismo. Os dois alelos têm que ser recessivos. Essa é a única possibilidade para a pessoa ser albina. Então, eu vou ter aqui, ó, Azinho e o Azinho. Esse indivíduo aqui do mesmo jeito, Azinho. Esse indivíduo aqui do mesmo jeito, Azinho. Olha só, vamos agora para os pais do Pedro. Preste atenção aqui, ó. Aqui está a mãe. Aqui está a avó materna. A avó materna tem dois alelos recessivos. Vocês concordam que um dos alelos recessivos vai ser doado para a mãe? Ela só tem esse alelo. Então, tanto faz. Ou metade dos cromossomos. Ou esse. Vai ser sempre a metade. Ou um ou outro. Mas ela sempre vai doar um alelo para albinismo. Então, a mãe do Pedro tem um alelo para albinismo. Ela é afetada pelo albinismo? Sim ou não? A mãe do Pedro? Não. Porque o quadrado não está pintado. Então, se a mãe dele é normal, ela é assim. Essa é a única possibilidade. Eu posso dizer de certeza que o genótipo da mãe do Pedro é esse, tá? Agora, eu vou observar o genótipo do pai do Pedro, tá? Olha aqui, ele também tem um alelo recessivo que veio do pai. De certeza ele teve, porque é os únicos alelos que o pai pode doar. É um para albinismo. Então ele tem. O pai do Pedro é albino? Sim ou não? Não. Então, se não é albino, ele é heterozigoto. Aí, galera, por que o pai do Pedro não pode ser assim? Galera, não pode, porque o pai dele não doou um alelo dominante, o pai dele doou um recessivo, que é o único que ele tem, tá? Então, ele é heterozigoto de certeza. Galera, o Pedro é albino? Não. Vamos determinar logo aqui, né? Desculpa, antes de ir pro Pedro, vamos terminar logo aqui os avós, né? Esse indivíduo aqui é albino? Não. Então ele tem um alelo para normalidade. Esse indivíduo aqui é albino? Não. Ele tem um alelo para normalidade. Mas aí qual é o outro? Tem o outro aqui que a gente tem que definir. A gente definiu um. A gente sabe que ele é normal, então ele tem um alelo dominante. Mas e o outro? Galera, é só você parar para pensar. Se esse indivíduo aqui, né? Ele recebeu um alelo aqui recessivo do pai. Mas o pai do Pedro recebeu esse daqui da mãe. Mas o outro a gente não sabe qual é. Porque olha só, se for assim heterozigoto, a mãe pode doar o dominante e o pai o recessivo, nasceu aqui. Se for assim, do mesmo jeito, a mãe vai doar um dominante, que pode ser qualquer um dos dois, e o pai vai doar esse. Ele nasce normal, heterozigoto. Então, eu tenho duas possibilidades de genótipo. Pode ser assim ou pode ser assim. Galera, no livro de vocês podem observar que tem aí, olha para o livro aí na página 24, aqui nesse indivíduo aqui, nesses dois, não tem o genótipo. Tem um Azinho e tem um tracinho. Ó, estão vendo que tem um tracinho aí do lado do A? Tem um traço. Quando tem um traço assim, é porque o segundo alelo não tem como a gente determinar. É um alelo indeterminado, porque pode ser qualquer um dos dois, tá? Ou um ou outro. Então, tá aqui o genótipo aqui da parte do Pedro. Agora, eu pergunto o genótipo dele. Galera, ele é normal, então ele tem um alelo para normalidade. Mas e o outro? Qual é o outro? Galera, dentro desse cruzamento, esse pai e essa mãe podem doar os dois um alelo dominante. O Pedro pode nascer assim. Ou o pai pode doar o dominante e a mãe o recessivo. O Pedro vai nascer assim. Ou o pai pode doar o recessivo e a mãe o dominante. O Pedro também vai nascer assim. Então eu tenho duas possibilidades para Pedro. Eu não tenho como determinar o genótipo dele. Às vezes, professora, como é que a gente vai fazer um cruzamento, então, nesse caso, se o genótipo é indeterminado? Né?
Então a gente vai ter que ir para as outras possibilidades possíveis. Tá? A gente vai excluir aqui os homozigotos recessivos. A probabilidade aqui vai ser, a probabilidade aqui vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente já viu. Galera, até aqui eu vou, infelizmente, devido à hora, tá certo? Estou ultrapassando aqui um pouquinho do tempo já previsto. Então não vou poder finalizar essa questão hoje. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta da Samara. A Samara está perguntando se o questionário é para responder por essa explicação ou pelo vídeo. Que questionário? O que eu passei, o formulário? O formulário é pelo vídeo no YouTube, tá? Porque grande parte das questões, aliás, todas as questões, elas não se referem a esse conteúdo aqui, tá? Isso aqui eu estou avançando um pouco mais, mas ele se refere ao vídeo que foi postado ontem, tá? Que foi divulgado aí ontem para vocês nos grupos, tá? Eu aproveito e pergunto também, vocês tiveram alguma dúvida para responder? Vocês lembram o que é fenótipo, o que é genótipo? Eu perguntei, fiz aí algumas perguntinhas teóricas no formulário, né? Pedi para vocês responderem. Se tiverem alguma dificuldade, pode perguntar também que eu posso explicar, certo? Eu lembro que eu perguntei o que era locus gênico, lembra? Eu perguntei no formulário, só revisando aí, ó. Galera, temos os cromossomos... A Nai Silva está perguntando que vídeo, professor, de ontem? Sim, o vídeo que está no YouTube, tá certo? Eu coloquei o link aí no grupo, tá? O vídeo professora, lá no YouTube. a Clédia, o que é DNA lixo? Não achei muito sobre. Vamos lá. Clédia, DNA lixo é um DNA que não codifica proteínas. Porque veja só, eu disse para vocês que a molécula de DNA, o cromossomo, ele é formado por várias moléculas de DNAzinho enrolado aqui nele, tá? O DNA, galera, ele tem esse formato de disco assim, ó. Tem esse um helicoide, né? Ele tem mais ou menos esse formato aqui. Ele é muito grande e ele se organiza nos cromossomos, que tem, quando estão duplicados em fase de duplicação celular, eles têm esse formato aqui, tá? Como se fosse um xizinho assim. As cromátides irmãs estão duplicadas. Então vamos lá, Clédia. O DNA ele se organiza dessa forma e eu tenho várias partes do DNA que desempenham funções diferentes, tá? Acho que desde 2005 que todo o genoma humano, praticamente 99% do genoma humano foi definido, foi desvendado. Então a gente sabe hoje do DNA do ser humano quais são aqueles pedacinhos que codificam proteínas, que você sabe que o DNA ele é responsável principalmente pela transcrição, que é o processo de formação de moléculas de RNA, e também pelo processo de tradução, tá? Que é quando a informação do DNA é transformada em uma proteína, que é uma molécula que vai exercer uma função no corpo. Então, esse é um código que vai ser desvendado para poder fabricar uma coisa, a proteína, as proteínas. Só que nem todas as partes do DNA são responsáveis pela produção de proteínas. Algumas não têm função definida. Então é por isso que antigamente existia esse termo DNA lixo. O que é lixo? Aquilo que não tem uma serventia. Que serventia seria essa? Produção de proteínas. Então, o DNA lixo seria aquele DNA que não é responsável pela codificação de proteínas. Hoje, a gente sabe que essas partes que de certa forma são desprezadas, eram desprezadas pelos cientistas, elas são muito importantes, porque elas têm função inibidora, né, ou reguladora. O Isaías está perguntando quando vai falar o segundo e-mail. Segundo e-mail da próxima semana. Tá? E a Lara Costa está dizendo que está com muita saudade, lá da Escola Viva. Ô, Lara! Lá de Sergipe, olha, da Cidadópolis, né? Eu fui professora lá também de biologia antes do Conceição. Então, um abraço, Lara. Mande um beijo aí pra galera da Santa Égula, pra galera da Escola Viva, lá em Carmópolis, Sergipe. Então, mais alguma vida, gente, a hora tá passando, eu vou ter que encerrar. A Gleice, ele está dizendo que ficou ótimo o vídeo, deu para entender super bem. Muito obrigada, Gleice. Clédia também. Esse feedback tá certo dos alunos, porque a gente vai se ajustando aí, tá certo? Para tentar alcançar vocês da melhor forma. Se essa for a forma, aí o YouTube a gente fica só live mesmo. Eu acho mais explicado live porque nem todos os alunos têm acesso ao Instagram, tudo mais, não tenho certeza se eu vou conseguir
mais fácil, mais prático. Agora, dividindo, professora, fica até às 10 horas. Às 10? Não, tem outra live ainda pra galera do segundo ano, meu Deus, eu prometi, olha. Eu tenho que fazer em dias diferentes, minha gente, isso aí. Porque tem que ficar todinho só com uma turma, com o terceiro, e uma noite todinha só com os segundos anos. Que o tempo é curto. O pessoal aqui já tá dizendo parabéns, ótima aula, o Jean Vitor, a Maria Elaine, a aula está ótima, melhor continuar a aula. E né, vou tentar, galera, a próxima vez marcar mais cedo, né? De 7 às 9, pra gente ter 2 horinhas, dá pra responder mais coisas. Então vamos encerrar, certo? Qualquer dúvida pode procurar privado, tá? Vem aí baixar e salvar aí a live para os alunos. E é isso, galera. Peguem as questões do livro se for possível, vão tentando responder, vão pesquisando, vão dando uma lida, tá certo? Que próxima semana a gente volta com mais detalhes sobre a primeira lei de Mendel. Então, tchauzinho, um abraço, até mais, tô com saudade de vocês. Tchau, galera!